Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, quarta-feira, 20 horas, é dia de Academia de Líderes. É aqui que você aprende como fazer o seu time ser muito mais produtivo, vestir a camisa e você ser um líder realmente reconhecido e valorizado na organização onde você está. Toda quarta-feira eu tô aqui com você, juntamente com meus dois parceiros, com o Vitor Aguiar e com o Omar Gunning, para falar um pouquinho para você sobre liderança, né? Esse tema que a gente gosta bastante, esse tema que a gente vivencia todos os dias aí nas organizações por onde a gente passa, em projetos, em processos de mentoria, né? Empresas pequenas, empresas médias, grandes empresas, multinacionais. Liderança a gente encontra em todas as organizações. Em algumas a gente encontra até a falta de liderança, não é mesmo? E a gente está aqui para trazer um conteúdo bacana para vocês, né? Falando aí principalmente da nossa Academia de Líderes. Nos nossos dois últimos encontros, nós trouxemos aqui duas temáticas importantes, né? Quando a gente fala de academia, tem três palavras que vêm à nossa mente, né? A primeira é forma. Você vai para academia para ter forma, ok? Depois você vai para academia. E por último, a gente fala que a gente vai para academia para ter flexibilidade. E que bacana, né? A gente trouxe na semana retrasada um conteúdo para vocês falando um pouquinho sobre a forma, falamos um pouquinho sobre a força e hoje é dia de falar sobre flexibilidade. Boa noite, Vitor. Que bom você por aqui nessa quarta-feira. Olá, tudo bem, Rô? Boa noite, pessoal que está acompanhando, pessoal que vai ver depois. Rô, desculpa o meu atraso, mas eu estava trabalhando agora com 3 líderes de uma organização aqui, aquela coisa, a conversa foi, eu não queria mandar ninguém embora, mas acabei mandando embora para a gente cumprir o nosso horário. Tá vendo? Desculpa o meu pequeno Não, atraso. que é isso. É, a gente se empolga, eu estava justamente falando, né? Esse é um tema que nós três, né? Tanto o Omar, quanto o Vitor, quanto eu, são três. É um tema que os três gostam muito e nós três vivenciamos muito disso, né, Vitor? Exatamente. Dentro das organizações por onde a gente passa, independente do tamanho, independente do segmento, né? Empresas pequenas, médias, grandes, multinacionais, sempre tem liderança. E eu comecei falando para eles aqui que algumas delas a gente encontra a falta da liderança, não é mesmo? Total. Né? E aí trazendo isso. E aí trazendo aqui para nossa academia, eu comentava que quando a gente vai para a academia, a gente busca 3 coisas importantes. Primeiro, a gente quer ficar em forma, não é verdade? E aí a gente trouxe o primeiro F da academia, quando a gente falou em forma. E quando a gente falou em forma, a gente falou aí principalmente nas habilidades, nas competências que um líder tem que ter. Depois nós falamos em força. Quando a gente fala em força, a gente busca aquela questão da tomada de decisão, da gestão de conflitos, né? Da gestão de crises, de como trabalhar isso. E hoje o nosso último F aí da nossa academia é a flexibilidade, que é algo extremamente importante e faz a diferença nos dias de hoje, não é mesmo? Principalmente porque se a gente entender essa questão da flexibilidade, até pelo senso comum que todos nós temos, o quanto hoje o líder ele tem que ser flexível no entendimento, no lidar com as pessoas, na questão de lidar com os conflitos, mesmo, né? de adaptação, da questão muitas vezes multigeracional com a qual ele lida, né? Para ele poder dar conta e entregar, né? Fazer a entrega dos resultados pelos quais todo e qualquer líder ele é geralmente cobrado, ele geralmente é, enfim, demandado, né? A questão básica é essa. A gente comenta muito, né, Vitor, nas nossas andanças por aí, que um líder de 10 anos atrás, hoje ele tem que ser diferente. Ele tem que se flexibilizar de uma maneira diferente, ele precisa se adaptar de uma maneira diferente, né? Nas organizações que a gente passa, tem pessoas que às vezes estão 10, 15, 20, 30 anos numa cadeira de liderança
E muitas vezes essas pessoas têm uma experiência, uma bagagem fantástica, que a gente não, de maneira nenhuma, a gente tira o mérito dessa bagagem, Claro, com mas, certeza. né, o tempo todo é preciso lapidar, mexer, adaptar, flexibilizar, como o próprio nome já diz, não é mesmo? Exatamente. Eu até anotei aqui um ponto para explorar bastante a tua experiência, né? A experiência do nosso colega Omar, que é a questão do reconhecimento, né? Sim. Hoje em dia, muitas vezes o líder se sente bastante cobrado, mas nem sempre tão reconhecido, né? Sim. E por que será que isso acontece, né? Por que o reconhecimento é essencial na liderança? Já começa pela questão de a gente cobrar que os líderes façam um feedback para o seu time e muitas vezes eles não terem um feedback de uma diretoria, da empresa onde eles estão, do superior. Já começa por aí, né? Em muitas organizações, a diretoria às vezes não tem esse hábito. Né? É comum em sala de aula, você já me ouviu falando isso algumas vezes, né? É comum em sala de aula a gente perguntar quando foi a última vez que você recebeu um feedback e muitos falam que, poxa, eu nunca recebi um feedback. Né? E a gente bem sabe que às vezes uma cara feia, uma levantada de sobrancelha, um joinha, já é um feedback. O silêncio já é um feedback. Né? Então, quando a gente fala do reconhecimento, passa por aí. Né? O líder, por mais que lá na psicologia a gente diz que cada um precisa se, né, automotivar, que a motivação é muito alto, todo liderado acaba esperando do seu superior o reconhecimento. Exatamente. E normalmente e aí, como isso não vem de cima, né? O gestor, às vezes, ele não tem isso de cima. Então, assim, ó, ele precisa dar para quem está abaixo dele, ele precisa reconhecer, colocar uma gasolina aditivada para as pessoas andarem bem, né? Mas, em contrapartida, ele não recebe isso de cima. E quando a gente fala dessa questão da flexibilidade, né? É essa capacidade de adaptar, porque muitas vezes fica muito difícil, e a gente tem, né, nós dois temos uma visão sistêmica, né? Fica muito difícil a gente dar o que a gente não recebe. Mas tudo bem, se eu não recebo, eu como líder, em relação aos meus liderados, eu tenho que ter essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, de entender se está faltando para mim, vai estar faltando para eles também. E não replicar esse comportamento que muitas vezes vai levar para um resultado negativo. E isso é uma questão que a gente encontra bastante na empresa, né? Muitas vezes, essa tua fala é bem importante, né? Como eu não recebo, logo eu não dou, né? E às vezes não tá nem na maldade de como eu não recebo, eu não dou. É porque não tem o hábito, né? E aí as pessoas vão buscar 500 desculpas para não fazer isso na sua jornada. Então, quando a gente traz essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade, é esse olhar para a mudança. Você trouxe uma tônica bem importante aí da questão da intergeracionalidade. Se hoje em dia a gente não conseguir se adaptar aos diversos perfis que tem dentro do nosso time, é diferente a gente lidar com alguém de 18, 20 anos, diferente de a gente lidar com alguém de 25, 30, de 40, de 50, de 60 pessoas. Hoje tem muita gente com mais de 60, às vezes, dentro de alguns times, né? Tem times mais sêniores, mais maduros. E aí, se eu usar a mesma ferramenta, né, a mesma estratégia para lidar com todo mundo, eu não vou ter sucesso. E aí eu não vou conseguir reconhecer e nem ser reconhecido, né, Vitor? E dentro dessa metodologia que nós desenvolvemos, né, dos 3Fs, a gente se preocupou muito com a flexibilidade, porque a gente entende que o principal benefício é esse da liderança se adaptar a essas mudanças, né? Criando esse ambiente de aprendizado constante, tentando desenvolvimento, manter a equipe engajada e lidar muito com a inovação, porque nós todos estamos nesse ambiente de muitas mudanças, coisas acontecendo, mas apesar de ter muita mudança e muita coisa acontecendo,
nós nunca podemos nos esquecer que estamos lidando com pessoas. É isso aí. E os resultados virão por meio das É isso. pessoas. Isso aí. Né? É realmente. E eu tenho que ter essa flexibilidade de compreender que o meu liderado com determinado perfil necessita de tal input, o meu liderado com outro perfil talvez não precise ou necessite do mesmo input, mas todos precisam desse ambiente motivacional, de engajamento, de inovação, né? Eu acho que talvez você pudesse compartilhar com quem está nos assistindo as nossas últimas experiências nas empresas, né? De algum líder que você interferiu e você percebeu o quanto isso agregou no dia a dia dele. Fazer cair a ficha das pessoas é algo fantástico, né, Vitor? Porque tem aquela tônica. Lá atrás a gente foi treinado que a gente precisava tratar todo mundo igual, né? Exatamente. A gente precisa tratar todo mundo igual. E aí a gente aprendeu isso de criança, né? Que a gente precisava tratar todo mundo igual. Depois veio aquela de que a gente precisava tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Exatamente. Né? Por muitos e muitos anos a gente falou disso. E hoje em dia a gente fala para as pessoas, e normalmente quando eu faço desenvolvimento de liderança dentro da empresa, que eu falo isso, olha, você precisa tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, né? No final do ano passado, em 2023, eu passei por um treinamento, fiz um treinamento bacana com uma empresa grande aqui da nossa região, que eu acho que foram uns 300 líderes aí na semana que eu fiz um trabalho com eles, né? E muitos deles eram primeira liderança. Então, quando a gente traz essa tônica para as pessoas, você precisa tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. As pessoas arregalam um olhão desse tamanho, né? Porque nós temos equipes, às vezes, com 2 pessoas, 5 pessoas, mas no caso, essa empresa que eu estava, uma empresa grande, então tinha equipe de 50, equipe de 70, de 80, de 100 e poucas pessoas. E aí a pergunta é, né, Rosane, mas como é que eu faço para conseguir chegar nessas pessoas? Porque quando eu faço igual para todo mundo, de certa maneira está cômodo para quem está aqui na frente. A gente usa o mesmo remédio para todo mundo, né? A mesma maneira de comunicar, não. Agora, quando eu preciso entender como cada um funciona, e é aí que está o nosso grande desafio. É aí que vai estar o resultado. Senão a gente acaba nivelando as pessoas por baixo, né? Se a gente for fazer igual para todo mundo, o nosso resultado, muitas vezes, ele é a média 7, né, Vitor? Às vezes a gente ouve isso da diretoria da empresa. Ah, mas a gente está batendo a meta. E aí você olha para as pessoas e o questionamento é a que custo eles estão batendo a meta? Porque você não está conseguindo chegar lá na pessoa que está do outro lado. Você está tratando todo mundo igual, fazendo igual para todo mundo. E aí o negócio não vai funcionar. Né? Então, quando a gente traz essa temática para os grupos, de ter esse olhar, né, de que são pessoas ali, de que você precisa enxergar. É claro que uma empresa ela é baseada nos resultados, cada um de nós está onde está por conta do resultado que traz para a organização, mas a maneira como a gente consegue o resultado é que vai fazer a diferença. E existem, né, entre 8 e 80... Nós temos diversas maneiras de conseguir isso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas a gente precisa, né, estabelecer essa flexibilidade como o nosso tema traz aqui. Exatamente. E, inclusive, né, a gente escuta muitas vezes, né, e é interessante trazer esse ponto, né, porque às vezes a gente tem o hábito, né, a experiência de lidar com empresas de diversos tamanhos, de diversos setores, indústria, comércio e serviços, e por vezes você tem um líder que tem uma equipe enxuta, e mesmo assim ele não faz esse reconhecimento, esse feedback, e aí você tem um líder de equipes grandes, aí de 70, 80, 200, 300 pessoas, e tão pouco ele faz esse reconhecimento, esse feedback. E aí é nesse ponto que a gente fala, né, da questão da forma, da força e principalmente da flexibilidade. Por quê? É entender quais são as prioridades.
né? E Uhum. se nesse momento a prioridade é trabalhar com o indivíduo, você naquele momento vai priorizar isso, Uhum. trabalhar com o indivíduo em detrimento às outras coisas. Uhum. E, E como e criar ele tem braços que ter para isso, esse, né, Vitor? exatamente, é. E ele tem que ter essa percepção do momento certo dele, de repente, fazer fomentar esse ambiente, né, onde as pessoas se sentem com permissão para, no bom sentido, errar, tentar, fazer diferente. Isso tem muito a ver com o Muito. mindset do líder e essa gestão da mudança, que são tópicos que a gente colocou nesse guarda-chuva da flexibilidade. E você que tem um conhecimento muito grande também de análise corporal e da parte da gestão das emoções, o que a falta de flexibilidade acaba criando no corpo, hein, Rosane? Oh, a falta de flexibilidade, olha, deixa a pessoa dura, literalmente, né? Literalmente, Exatamente. literalmente, né? E assim, ó, e fisicamente falando, né, Vitor? A gente brinca, mas fisicamente falando, quem de nós, no final de um dia de trabalho pesado, puxado, a gente não tem essa sensação de que a gente está literalmente duro, né? Porque quantas decisões a gente toma todos os dias? Nem Isso, sempre a gente tem total conhecimento ou todas as informações para melhor tomada de decisão, que muitas vezes não pode esperar e precisa ser na hora. isso. E o quanto aquilo, o quanto a gente contrai o nosso corpo, o quanto a gente, né? E isso vai refletir no nosso corpo também. Não tem como ser diferente. E a gente tem falado tanto, né, dentro das organizações, que a gente precisa de pessoas com inovação na mente, Isso. criativas e tal. E inovação e criatividade tá na contramão, se a gente for falar, dessa dureza. Se a Total. gente não, né? Se a gente não conseguir permitir, você usou muito bem essa palavra, né? Dar permissão para as pessoas, muitas vezes serem quem elas são dentro da organização, claro, né? Com todo cuidado, com todo profissionalismo, com toda a competência, o que nós vamos conseguir colher de inovação e criatividade? A gente acaba encaixotando as pessoas Isso. e aí o negócio não acontece. É. E essa questão da criatividade é interessante abordar aqui para quem está nos acompanhando ou vai nos acompanhar posteriormente, que o primeiro desafio da criatividade é você se taxar como alguém que não é criativo, né? Todos nós somos por igual criativos. Eu gosto muito de um livro chamado Como o Cérebro Cria, que ele explica para nós que o nosso movimento de criatividade ele se dá em 3 estágios. Então, a gente primeiro vasculha o nosso repertório, desse vasculhar o nosso repertório, a gente faz derivações, e de fazer derivações, a gente pega o pedaço que nos interessa e gera a ideia criativa. Não que a gente tenha que seguir essa metodologia, mas é um processo que a nossa mente executa. E um ponto interessante, que eu acho que reforça muito essa questão da forma, força e flexibilidade que a gente desenvolveu no nosso processo, na nossa metodologia de desenvolvimento de lideranças, é a questão de que no livro mesmo ele cita que, posso até estar enganado do número, mas que o Albert Einstein, né, o Einstein, ele desenvolveu a lâmpada elétrica e foi na tentativa 1300 e alguma coisa, né? Uhum. Então ele foi fazendo, testando, desenvolvendo, tentando criar e tal, sei que lá, papapá, e na 1300 e alguma coisa ele desenvolveu a lâmpada elétrica. Então, a gente está tão preso em algumas modelagens, né, que a flexibilidade deixa de existir e eu começo segunda-feira, termino sexta a semana, fim de semana não quero pensar em nada, e quando menos esperar,
né? Hoje nós estamos no dia 10 de janeiro, Já? daqui a pouco vai ser, daqui a pouco vai ser Páscoa, daqui a pouco meio do ano, e você passou esse ano e não fez nada para o desenvolvimento da sua liderança. É bem isso, né? A gente está tendo aí uma geração muito imediatista, né, Vitor? Isso. De que as pessoas, elas não querem mais ler um livro, elas não querem mais fazer um processo, né? E a gente sabe, a natureza nos ensina que entre o plantio e a colheita tem um tempo, Isso. né? É o maior exemplo aí. E a gente precisa, né? E quando a gente traz essa metodologia aqui, o tempo todo a gente está falando em desenvolvimento. Isso. O tempo todo a gente está falando em mudança. O tempo todo a gente não está dispensando a experiência de ninguém, porque ela é extremamente importante, né? Pessoas com 10, 15, 20, 30, 40 anos de empresa são pessoas que podem contribuir muito, só que até atenção no que eu vou falar, né? Conhecimento tem prazo de validade. Isso. Né? O conhecimento tem prazo de validade. Então, assim, o quanto a gente precisa tá afiando o nosso machado, tá descobrindo as coisas de uma maneira diferente. Por quê, né? Porque eu vou precisar lidar, primeiramente, se a gente nem olhar para dentro, tá? Se a gente olhar para fora, quem está lá fora é o meu cliente que está mudando o tempo todo. O mercado está mudando o tempo todo, certo? Se você olhar racionalmente. Agora, se a gente for falar em termos de gestão, aquilo que você quer que aconteça lá fora, você tem que fazer com o seu time aqui dentro. Exatamente. A maneira como você trata e desenvolve o teu time é a maneira que o teu time vai fazer a entrega para o teu cliente. Então, se você não parar para ter esse olhar, para trabalhar, para desenvolver o teu time, não vai sair. O negócio não vai acontecer e o resultado não vai acontecer, né? E a gente, o tempo todo, né, Vitor, você também já deve ter passado por isso, a gente é questionado sobre modelos, no sentido de o modelo pronto e acabado. As pessoas nos perguntam, né? Tá, mas qual é o melhor modelo? E a gente poderia trazer aqui N variáveis, certo? Tamanho da empresa, a maturidade do gestor, a maturidade do time, a cultura organizacional, o mercado onde ele está atuando e tal, e tal. Não existe o melhor modelo, existe o seu senso de adaptação, certo? E muito dessa de você buscar na tua caixinha de ferramentas, né? As suas experiências, você ressignificar, você trocar, você fazer aí um benchmarking com outras pessoas, né? A gente fala também tanto dentro dos nossos treinamentos da importância do networking bem afiado e bem afinado. Então, o tempo todo a gente está trocando. A gente chama muito atenção, né, para essa questão isso é um dos itens que faz parte desse tripé, né, que é o item flexibilidade, também da gestão das emoções e da positividade, né? Sim. A gente tem falado muito com os líderes que têm passado por nós, que no primeiro momento era o coeficiente de inteligência, no segundo momento o coeficiente de inteligência emocional, e hoje em dia se fala do conceito da positividade, né? Que é justamente como eu lido e me adapto, né? Como eu trabalho as minhas emoções para saber lidar com esses ambientes que são de muita mudança, de muita cobrança, né? E no momento em que a minha equipe teve um resultado desfavorável, eu tenho que usar da minha inteligência emocional para saber processar isso, mas eu tenho que me desenvolver em termos de positividade, no sentido de pegar a equipe e falar assim, ok, e o que nós aprendemos com isso para que não ocorra novamente, por exemplo, num outro cliente ou numa outra situação, né? Sim. Agora, só consegue fazer isso quem investiu no seu desenvolvimento pessoal e profissional, tem um mindset de positividade e, principalmente, sabe fazer bem a gestão das emoções para poder processar tudo isso, que não é fácil, né? A gente gosta dos resultados positivos, não quer aceitar muitas vezes os resultados negativos, mas tem que aprender e tem que fazer a boa gestão com isso, né? Ontem, Vitor, eu estava com uma empresa daqui da região de Blumenau
e o gestor, uma empresa da área de tecnologia, conversando com o diretor da empresa sobre um trabalho que vai ser desenvolvido com os líderes dele. E aí falando sobre a produtividade do time. E aí ele trouxe a seguinte questão: Rosane, eu percebo hoje que o meu time entrega menos de 50% do que ele poderia entregar. E aí ele deu a mão à palmatória e disse assim: eu tenho total consciência que fomos nós, a diretoria, né, que permitimos que isso chegasse dessa maneira. E eu preciso e quero e estou disposto, né, a consertar isso, a arrumar. Bacana. E aí começou pelo processo que está sendo desenhado, né, pela revisitação na cultura daquilo que se quer, para onde a gente está indo, de estabelecer os processos, de reconhecer o papel de cada um dentro da organização. Quantas pessoas, né, por onde a gente passa, que se a gente perguntar para a pessoa por que ela faz o que ela faz, muitos não conseguem trazer a importância daquilo que estão fazendo. Né? Então, quando um gestor levanta a mão e diz assim, cara, eu reconheço que o resultado do meu time é de minha responsabilidade, a gente fica feliz do lado de cá, porque para muitos é difícil. E isso tem a ver com a gestão das emoções. Né? Gestão da emoção, gente, não é a gente ficar abraçando árvore, gritando e batendo palma, não é isso. Né? É a gente entender realmente as pessoas como elas são e como elas funcionam. Porque é isso que vai direcionar o resultado do teu negócio. E tudo começa pelo autoconhecimento, né? Então, eu, enquanto líder, tenho que saber o que me tira do meu equilíbrio, o que tira do meu equilíbrio, o que de repente me tira do equilíbrio e como eu reajo em relação a isso, né? Aquela velha pergunta, né? Raiva é uma emoção. Perfeito. A gente vem de fábrica com essa emoção. Sim. E a questão é, raiva é uma emoção ruim? Não. É a raiva que faz com que você reaja em determinadas situações e não seja feito de bobo ou menosprezado. O importante é o que você faz com a raiva, né? Como você lida com a raiva, como você canaliza o impulso gerado a partir da raiva, como você lida com as suas emoções. Tem muita coisa para ir falando, né? Mas a gente quer ir dividindo isso em doses homeopáticas com quem está nos acompanhando, né? Enfatizando que o nosso objetivo é de realmente contribuir no desenvolvimento das lideranças e o resultado dessa nossa experiência em múltiplas organizações, tanto como gestores, como empreendedores, Sim. foi desenvolver essa metodologia dos 3 Fs, da forma, da força e da flexibilidade. É isso Semana aí. Que vem tem mais? Semana que vem nós temos mais, né? Então, se quem vai assistir depois aí, né, essa live que vai ficar gravada, se acredita que tem alguém lá no seu time que precisa ouvir um pouquinho disso que a gente falou, compartilhe, deixe seu comentário, interaja conosco aqui, coloque aqui embaixo o seu comentário, aquilo que você, né, que você acha que realmente acontece, aquilo que não acontece. Traga para nós o caso da sua empresa aí, que a gente vai ter um prazer na próxima de trazer essa conversa e de debater um pouquinho por aqui. É isso? É isso aí. Com muita forma, força e flexibilidade. É isso aí. Literalmente academia, né? Forma, força e flexibilidade. É aquele líder que consegue tirar o melhor das pessoas, consegue ser reconhecido, consegue ser valorizado, né? Dentro da organização onde ele está. Ele vai ser um cara que vai colher aí resultados fantásticos e é para isso que a gente está aqui. Tá bom, minha gente. Até a próxima semana. Então, próxima quarta-feira, 8 da noite, estaremos aqui novamente compartilhando esse conteúdo que a gente realmente acredita que possa agregar no desenvolvimento dos líderes. É isso aí. Obrigada, Vitor. Até quarta. Até. Tchau, tchau. Tudo bom.